Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Mais uma vez, Dr. Cláudio Neves, médico, geriatra, gerontólogo, aqui conosco. E os temas que abordamos aqui, eles são muito preocupantes. Aliás, além de serem preocupantes, mas eles trazem consigo o entendimento de todas aquelas pessoas que nos acompanham, que são os nossos telespectadores. Agora, nós vamos abordar mais uma vez o câncer. Isso é muito preocupante. Em 2018, que foi consolidado em 2019, foram mais de 220 mil mortes, óbitos, entre homens e mulheres por consequência do câncer. Claro que colo de útero, né, ou a próstata, enfim. Dr. Cláudio vai dissecar isso aqui a respeito de toda essa estatística que é muito preocupante de mortes, de óbitos por câncer aqui no Brasil. Pois não, doutor Cláudio? É verdade, é algo preocupante mesmo, Rodrigo, crescente. Você pegou aí, né, a consolidação de um ano, com mais de 200 mil pessoas que já falecem por câncer, isso registrado. Tem aquelas mortes sem diagnóstico específico em nosso país, o continente grande, muitas pessoas morrem às vezes no interior longínquo e às vezes não tem um diagnóstico. Que não são registrados. Que não são, fica a causa desconhecida e às vezes tem uma doença básica ali que causou a morte, que foi um câncer. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente observa esses números em 600 mil pessoas, 650 mil, a última vez que eu vi. Então acho que lá o pessoal faz o diagnóstico mais preciso dos cânceres, das causas de morte, tendo o câncer como fator principal. E aqui, às vezes, o diagnóstico não é tão preciso assim. Então, a gente tem, então, um câncer aí com incidência muito grande. Vou dar um exemplo, às vezes, que não é preciso. Aquela pessoa idosa no interior longínquo que tem uma anemia, que não sabia, de repente ela descompensa, tem um sangramento rápido, vai a um hospital local no interior, que não tem estrutura para poder fazer um diagnóstico preciso e muitas vezes o paciente falece sangrando e as pessoas vão botar a morte por uma anemia, né, sangramento digestivo, mas não fez o diagnóstico do câncer. Então a gente tem essa omissão de informações. Então esse número seria bem maior. Então a incidência preocupação maior ainda. A incidência seria bem maior. Né? É aquela pessoa que muitas vezes tem um câncer cerebral e faz o diagnóstico de um AVC, na realidade não teve chance de fazer um exame para ver no cérebro, de imagem, para diagnosticar. Então a gente tem vários casos que a gente tem que realmente de omissões. Aí você vê a diferença dos Estados Unidos para o Brasil da incidência de câncer. Provavelmente a questão de subnotificação em nosso país. Nós somos um país de um continente imenso que muitas áreas do nosso país não tem realmente estrutura para um diagnóstico mais preciso dos cânceres. Mas aí, Ludwig, é importante lembrar, e o que preocupa é que a gente começa a observar o crescimento dos cânceres por fator relacionado aos hábitos, né? Aos hábitos, a gente começa a observar o componente genético passar a ter um peso menor do que tinha antes e os hábitos de vida começarem a ser o maior causador do câncer. Inclusive, a gente começa a observar isso pela incidência de câncer em pessoas mais jovens, né? Por quê? Porque as pessoas mais jovens... Aquelas neoplasias para determinados vícios, digamos assim, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? A gente começa a observar o que aí? O câncer de mama continua na mulher, depois do de pele não melanoma, com maior incidência, depois vem o câncer de intestino crescendo. E esse crescimento vem no homem, a gente tem o de pele, depois vem próstata, depois o de intestino também. E a gente começa a ter um relato de crescimento de câncer, inclusive de intestino, em pessoas mais jovens. As pessoas como pessoas jovens, começando a ter câncer de intestino, quando antigamente era mais comum somente a partir dos 50 anos. A gente já começa a ter o câncer de intestino surgindo em pessoas abaixo de 50 anos e isso tem crescido. Por quê? Porque as pessoas começam a ter o hábito de comer alimentos que a indústria cresceu dos processados, os alimentos ultraprocessados, com conservantes, com corantes. Já tem estudos americanos mostrando que a alimentação rica em salsicha, presuntos, mesmo aqueles lights, eles têm os conservantes, têm os corantes. Por isso que os índices lá são bem maiores, nem se compara. Exatamente. Eu acho que em nível mundial são os Estados Unidos que proporciona morte para as pessoas pelo tipo de alimentação. Isso já está provado há décadas. Inclusive aquela história do japonês que sai do Japão, a família dele não tem câncer no Japão, comendo peixe, quando chega nos Estados Unidos, a mesma família, a mesma genética, começa a comer o fast food e começa a ter uma incidência maior de câncer nos imigrantes asiáticos, os imigrantes asiáticos que passam a viver nos Estados Unidos.
aqueles que passam a viver nos Estados Unidos e adotam o hábito alimentar dos ultraprocessados, o fast food com ultraprocessados, é uma salsicha, não é só o fast food, é a questão do que se faz o fast food, né, como se faz. Então você começa a ter o hambúrguer, tudo aquele tipo de alimento que realmente está provado, aumenta a incidência de cânceres, em todos os sentidos, em todos os cânceres. Aí o alerta que começa a crescer dos cânceres de intestino, que passa começa a se destacar e assustar. A gente começa a ter incidência de câncer de intestino em pessoas, inclusive, mais jovens nesse sentido. Você vê até que teve recente... O ator, né? Não sei se você... O ator da Pantera Negra. O Pantera Negra, com 43 anos, né? Com a incidência de câncer, um atleta, uma pessoa que se cuidava, mas possivelmente mantinha o corpo em forma, fazia todo o serviço, até mais a alimentação. Às vezes as pessoas acham que comer um peito de peru light, né, mantém o corpo esbelto, está livre de câncer. Então a gente tem que alertar que mesmo os lights, né, eles são lights, mas eles são processados. Né, o alerta fica aqui. Então as pessoas começam a adotar e querem de maneira fácil perder peso, manter o corpo lindo e começam a utilizar alimentos alternativos ultraprocessados, que aí vão aumentar o risco de câncer de qualquer maneira. Né? Então a gente tem que alertar nesse sentido. Então tem crescido isso. Fora isso, você tem a questão que é importante salientar, né, que as pessoas estão praticando menos atividade física que deveriam, que ajuda a diminuir o câncer. A obesidade cresceu na população, né, e a obesidade aumenta a incidência de cânceres, está provado isso. Então a gente tem vários fatores que se você olhar, está relacionado, que a gente falou no início do programa, aos hábitos. Então o excesso de peso, a alimentação rápida, de alimentos de fácil preparo, né? Alimentos, as pessoas gostam da comodidade, fazer uma comida rápida, fazer aquele alimento rápido, abrir a geladeira, pegar ali o presunto pronto, o peito de peru, então aquela questão rápida, essa facilidade tem um preço. Todo conforto, toda facilidade tem um preço. A gente tem que alertar nesse sentido. Então as pessoas têm que aprender, se possível, preparar seu alimento, comprar o alimento in natura, né? E fazer o preparo, procurar o vegetal, lavá-lo bem para tirar os agrotóxicos, se não conseguir orgânico, dar preferência quando a gente fala, já falei isso em alguns outros programas, aos alimentos, eu digo o seguinte, a casca tem fibra, mas a casca tem agrotóxico. Você quer se livrar do agrotóxico, evite a casca de alguns alimentos. Então, preferir uma abóbora, tirar a casca. Preferir os alimentos que você possa descascar. Um tomate, você tirar a pele. É difícil. Aí eu digo, cuidado com os alimentos de casca fina. Porque você vai ter o quê? Você vai ter possivelmente até uma carga maior de agrotóxicos naqueles alimentos. Por quê? Eles são mais vulneráveis ao inseto. Então, os alimentos de casca fina, como o tomate, o pimentão é o campeão de excesso de agrotóxicos no nosso país, as pessoas têm que saber disso. Já por vários anos, a vigilância no nosso país, ela constata que há uma incidência grande de excesso de agrotóxico nos pimentões. Os tomates também estão na linha dos que têm muito agrotóxico, então tem que se lavar muito. E aí o que é que acontece? Possivelmente, eu não sou especialista nessa questão de agricultura, mas esses alimentos eles têm a casca fina e para o inseto não ferir o alimento, deve receber uma carga maior de agrotóxico. Para afugentar o inseto. Aí você preferir alimentos com a casca grossa e desprezar a casca. Você já vai estar tendo a fibra dentro da polpa do alimento, da abóbora, né? Aí você vai tirar a casca dos alimentos que você possa descascar, preferir um abacaxi, descascar, a laranja, descascar. Então eu prefiro sempre, é uma prática minha, eu prefiro os alimentos que tenham casca grossa e que eu possa descascar e consumi-los. E quer enriquecer com fibra alimento? Aí coloca uma chia, coloca uma linhaça, coloca um amaranto, você coloca algumas outras coisas alternativas e você vai ter mais fibra na sua alimentação. Você tem que começar a preparar seu alimento, não ficar na comodidade de pegar comida pronta, fácil, né? O fast food em casa, a comida rápida em casa, o processado rápido na geladeira. Isso é um perigo. Pois é, doutor Cláudio, eu agradeço. Agora, as pessoas deveriam puxar isso aí como um exemplo e que sirva de timoneiro para a sua própria vida, para você colocar em prática todo esse aprendizado. Aliás, vocês dizem que gostam muito do nosso programa, mas será que vocês colocam em prática tudo aquilo que é repassado aqui por Dr. Cláudio? Seria de bom tom que vocês fizessem isso, vocês iriam gozar do privilégio de uma vida bem melhor, uma vida com qualidade, com excelência. Quero agradecer a você mais uma vez por ter nos acompanhado nesta entrevista. Nos aguarde e daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos.
Oriente Mag, cuidando bem da sua saúde. Colchões magnéticos completo, melhora o sistema imunológico. Direto da fábrica, 15 anos de garantia. As 10 primeiras ligações ganham box e cabeceira. 7999914300.